começar assim a respirar fundo. Até tenho que ter calma, não estou habituado a tanto oxigênio. Eu, enquanto asmático, sou um altruísta silencioso. Eu não respiro para vos dar vida. Cada vez que cai uma árvore na Amazónia eu penso, ai meu Deus, como é que eu faço as cartolinas? Mas eu aguento-me bem sem oxigênio. Se vocês estão vivos é graças ao asmático que raciona. É um espírito filantrópico, mas não faz alarde. Não é como aqueles gajos magnatas de Silicon Valley. Ai, olha para mim a salvar os meninos em África porque vi o custo-benefício. É melhor salvar aqueles porque precisamos de menos dólares para salvar os negros. Ah, mas estamos rodeados sem abrigo. Isso agora não interessa. Mas isso será tema para outras andanças, talvez no outro podcast, o complexo de Hidroca há de aparecer aí também. O que interessa falar é sobre o Seinfeld e este é um episódio zero. Não é um episódio piloto, é o protopiloto. Isto é um protótipo, é um dummy que se emancipa, que não sabe, que não deve falar. Isto sou eu, é a minha definição de dummy. Isto tem no currículo, no LinkedIn. Cá estamos, Roberto Gamito, tronco nu, a primeira vez em 2026, e isto dá uma certa autoridade. Humberto Eco, há um pensador, diria, a forma de pensar muda consoante as calças. Mais apertadas, um pensamento, mais largas outro, mas falta adicionar, nós escrevemos sempre, aos ombros dos gigantes, e tronco nu. Isto é comédia tronco nu, não é nada. Estou de improviso, estou destravado. Este episódio é para dar largas aqui ao fôlego de asmático e para vos mostrar da forma mais aborrecida possível a ideia do projeto. Seinfeld, como já devem ter reparado, e que, a não ser que eu fosse um virtuoso ou estúpido, que volta e meia é um sinónimo, quando é mal interpretado, falaria, sei lá, de peixe. Vou fazer o inventário de peixe que vi na praça. Em princípio não. O que me interessa é falar da série Seinfeld. E isto já é uma ideia que anda a magicar há anos. Anda aqui a fazer carambolas, a minha cabeça está cheia de ideias, como um empreendedor diz, eu tenho ideias. Eu não tens nada, pá. Eu ouço-te a falar e se há coisa que não reside nessa cabecinha são ideias. Tu confundes massa cinzenta com cinza. Faz assim uma sinonímia, é assim, não há nada. E a cinza normalmente promove a fertilidade. É uma cinza estéril. Não há de nascer nada nessa cabecinha. Mas não é para afagar o empreendedor, esse guru desmotivacional. Se tivermos a cabeça no sítio certo, aquelas pessoas estão sempre... Eu estou no sítio certo da história. Amigo, a história ainda não chegou até ti. A história está do lado de fora da tua casa. Quem recebe a história em primeira mão é quem está lá fora, quem está na rua, nas suas várias acessões. Até o gajo agora é político, está a falar do Seinfeld. Voltando, onde é que eu verbalizei isto? No episódio, no falecido Tertúlio de Mentirosos, muito mentirosos, agora não sei dizer, um projeto de quase 300 episódios e não sei, sou burro, pronto, assumamos isto, é mais conveniente. Em vez de estarmos a fantasiar o que é que o gajo é, estúpido, bonito, também... Agora até me faltou a voz. Um gajo quando exagera, eu enverdei por uma hipérbole jamais vindimada, como diria Homero em relação ao mar. O Homero diria um mar jamais vindimado. E eu digo uma beleza jamais vindimada. Se é indiscutível, não sei. Mesmo a minha mãe e a minha avó, durante algum tempo disseram, este menino é bonito. Depois há ali um momento, das duas uma. Ou torno-me feio, porque pode acontecer, há pessoas que nascem feias e tornam-se bonitas, e pode-me ter acontecido o inverso, mas eu estou mais inclinado que é aquele episódio em que nós defecamos a bom defecar e os nossos progenitores, os nossos familiares aguentam com toda a merda, seja ela literal ou mais poética, mas há ali um momento, charneira, a partir daqui, não, fizeste 18 anos, já não te limpo o cu. Cada um com as suas idades, dependendo do privilégio, se bem que... Uma família privilegiada nem sabe, trata o filho por você, nunca se deu conta que o filho cagou, porque não foi ele a levar com a merda do filho. Não é? Sabe da merda do filho por interposta pessoa. Ora, a merda do filho chega-lhe por escrito. E uma merda por escrito não tem, não tem fedor. E isso também... Claro, se não conhece a merda do filho, como é que um gajo vai falar sobre o mundo? É claro que depois esse humorista não consegue dizer nada. Acha sempre tudo, acha que está a ter a primeira ideia sobre determinado tema. Fala da morte, vejam bem isso, estão a perceber? Não, eu não estou a perceber nada, amigo. Tu estás a dizer o óbvio, o lanto, e levá-lo ao marketing. Mas não estamos por aí, são terrenos de outros podcasts, amigo. Mas, Roberto Gamito, Seinfeld,
A ideia que foi verbalizada nesse episódio do Tertúlia de Mentirosos com o Eduardo Monteiro, não sei se foi na totalidade, mas creio que está lá uma marca temporal, um testemunho da minha insensatez, pois já me desdobro em 20 e tal projetos, cada um com uma voz, cada um com um propósito, cada um com uma revolta, ando aqui a amealhar inimigos em várias frentes, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista, como se diz hoje, muito asceticamente, do ponto de vista da gestão de carreira, péssimo, mas eu tenho que prestar contas a mim próprio, eu tenho que prestar contas à minha fome. O resto não me interessa. O resto, depois, os abutres logo fazem o inventário do que é que ficou vivo depois da morte. Isso é lá para eles, os exegetas da necrofilia. As hienas riem-se depois das vossas pretensões. O gajo julgava que era gigante. Assim que morreu, mingou. É um liliputiano. Ora, esquecendo isto tudo, não estamos aqui para fazer uma crítica. Em princípio, eu tinha esta ideia... E até tenho para outras coisas aplicar um olhar crítico, humorístico, em relação a um objeto fechado. Neste caso é o Seinfeld. Vou analisar episódio a episódio, ou seja, é um trabalho para a vida, espero não morrer nas próximas semanas, senão ficamos 2 episódios, depois alguém há de pegar nisto. Pronto, não... Mas tinha isto, pelo menos há 2 anos, isso foi verbalizado que há 2 anos, eu tinha isto já na cabeça, se calhar... Pelo menos dizemos 3, eu já não sei datar, provavelmente tinha isso escrito em algum caderno, olha, esta ideia é tal, mas como não ponho as datas nos cadernos, a não ser que esteja lá um livro que eu saiba que tenha lido naquele ano, porque eu gosto de fazer apontamentos, a minha marginália escorre do livro lido para os meus cadernos. E depois faço comentários aos comentários, depois esqueço-me que este gajo está a comentar. Este é burro? Não sou eu. Ok, sou burro, confirmo. Esquecem isto. Estamos aqui no delírio. Isto é de improviso. Vocês merecem o orgânico. São genuínos. O genuíno que vocês consomem é muito balizado no bom gosto. Não queremos aqui bom gosto, apesar do nosso tema ser o Seinfeld, a observação e fazer alguns paralelismos também. Mas o tema central é analisar episódio a episódio, segmentos, o que é que isso nos diz, o que é que isso nos ensinou, talvez filhos. Estou-me a recordar logo do primeiro episódio, que há de ser o próximo episódio deste podcast, em que o Seinfeld, se calhar o eixo do primeiro episódio é o desentendimento, a forma como nos desentendemos na mesma língua. E isto referente ao encontro e como achamos que a coisa vai ser conduzida a bom porto, e há uma palavra, há uma frase-chave que nos desmonta. Ok... Só muito a custo é que nós podemos dizer que falamos a mesma língua. Nas entrelinhas, por vezes, há um nabo, há uma lebre que levanta as orelhas e caraças, andei enganado aqui durante este tempo. E nesse primeiro episódio estamos a pensar de uma linguagem simples. Ninguém está ali a usar poesia hermética. E mesmo assim há enganos. E isto acontece no dia-a-dia, porque nós não podemos estar sempre em modo interrogatório. Sim, senta-te aí, há pessoas do outro lado do vidro que estão a ver isto para tentar criar ilações. O que é que estás a dizer quando dizes isto? Nós dizemos merdas e por aí vai, não é? E por aí vai, com sorte, combinam. A maioria das vezes não fazem pandan e somos uns tantãs, apelidados por uns tantãs, outros génios. Também não vais para aí, que isso é muito escuro, essa viela é pouco frequentada. Somos interpretados de 1000 maneiras hoje, sobretudo, se formos conformes a certas narrativas para eu preciso do exemplo deste gajo estúpido, está aqui. Eu preciso deste gajo para este exemplo, está aqui. E somos quartejados consoante as necessidades de outros. E depois somos devidamente citados se o nosso nome tiver prestígio, aí dizemos como o elemento X disse, aí vai. E depois, se a autoridade for tão graçante ou tão hipnotizante, às tantas basta o nome. Como determinado gajo disse, como Ricardo Luz Pereira disse, e podemos citar a coisa toda mal, porque o que interessa é que o rap disse. E este fenómeno existe, não há crítica sobre isso, mas este fenómeno existe. Nem estamos ainda a criticar o que o rap pode dizer ou não dizer. Estamos a dizer é que a citação é já feita de forma oportunista. Não há crítica. Nós repinamos aquilo porque também não temos conhecimento de outro pomar. Onde é que há pai frutos, não é? Revela a nossa incapacidade de colher frutos. Onde é que eles andam? Eu preciso de nutrientes. Nós andamos a saquear, ou o humor português anda a saquear a arte do rap, dá uns
uns 10 anos a esta parte, as citações vêm todas da mesma árvore. E às tantas está raquítico, depois o homem não consegue dar frutos e depois a incapacidade do comediante típico em Portugal ler a metáfora, não consegue, literaliza e ri-se. O cínico barra comediante português revela a sua fragilidade no pensamento na sua interpretação literalizante da metáfora e acha que ao fazê-lo está a elevar-se a nível intelectual e isso desmonta todo o aparato. Ai, é estético, o ceticismo, amigo do texto. Amigo, tu não és amigo. Amigo, tu não és amigo. Caso contrário, sabias que a metáfora está a ser usada desta e daquela forma, não me literalizes a metáfora. O que está a fazer o cínico, o comediante típico português, dando um exemplo, o PTM, o Salvador Martinha, vamos lá, com o peito feito, eu estou tronco nu, porque não? O que não faltam para aí são exemplos. Ao literalizar a metáfora, estão a transformar um bicho de 2 olhos, uma ideia, num cíclope. Ora, o cíclope é o animal literalista, perde profundidade. Depois tenta agarrar um copo, nunca sabe se a mão está aquém, se está além, nunca acerta com o copo. Como eu já disse numa conversa lá para trás, para regurgitar, para reutilizar. Se o rap pode, eu também posso. Ando aqui a debitar centenas e centenas de ideias. Sou rapinado por um e por outro, em sítios mais ou menos bem colocados, mas ninguém cita ninguém. É pá, ouvi para aí. E é da sua lavra. E andam a tirar coisas. E depois, à exceção da citação, é um ajuntamento de muletas linguísticas, nunca se ouviu nada vivaz daquelas bocas. Mas isto é assunto para outros departamentos. Ai, que se me dão corda. Eu hoje estou tronco nu, estou mais selvagem. É para falar do Seinfeld. E provavelmente terei, em havendo vontade, ou havendo dinheiro, ou havendo não sei o quê, disponibilidade. Eu, se pudesse, conversava com o diabo semana sim, semana não, mas está um conflito. Houve ali uma marcação, mas depois houve um conflito de agendas, eu não podia, o trabalho é um inferno, e disse-lhe, e inferno é um trabalho, diz-me ele, não, este aforismo não é cancerizável, para utilizar uma nomenclatura de Humberto Eco. O aforismo é a coisa mais difícil de definir. Amigo, a coisa mais difícil de definir, ou melhor, a coisa mais difícil de engolir é uma vida boa neste ambiente laboral atual. A coisa mais difícil de engolir são as palavras do Montenegro diariamente, em relação ao trabalho. Não, o povo está a meu favor, diz o gajo. E eu estou completamente louco. Estou completamente louco cada vez que vejo uma frase do Montenegro. Como é que é possível que o humor não diga nada? Isso. Digam logo que não há humor político, digam logo essas coisas, digam logo, para um gajo deixar essas fantasias, porque a partir do momento que deixarmos cair as fantasias, pronto, isto já é, estamos aqui a falar de peixe fresco, isto é o tom do peixe fresco. Caraças, cartografei as vozes e agora sei exatamente quando vou para um lado. Eu acho que estamos numa grande peça do Samuel Beckett, este momento que foi oferecido, foi patrocinado pela Ministra do Trabalho, 9 meses a discutir para nada, aliás, até se recuou, ou seja, o pacote laboral já era demoníaco, a coisa mais demoníaca após a ditadura. E depois tivemos aqui a negociar, não chegámos a lado nenhum e a ministra, tinha aqui mais coisas. Vai tão longe que alguns empresários também não concordam, não é? E isto não serviu de nada. Não serviu de nada. É a beleza. O diálogo atingiu o seu ponto mais baixo e temos de começar aqui a pensar, se o diálogo não funciona, se a negociação é uma performance, a comédia... O homem tem de pensar, o português tem de pensar o que é que vai fazer à sua vida, mas o humorista tem de pensar o que é que quer fazer do seu ofício. Estou a ver esse ateliê muito arrumadinho. Tendo em conta aquilo que nós estamos a ver, eu estou a ver este ateliê muito arrumadinho. Faz-me lembrar aqueles edifícios gigantes, daqueles multimilionários de São Francisco, onde há... São Francisco não é uma terra no Alentejo, é nos Estados Unidos, onde há uma maior disparidade entre muito ricos e sem abrigo. E depois está o gajo multimilionário a pensar na filantropia em África, quando tem o seu edifício glamouroso rodeado de tendas sem abrigo. E eu acho que é esse a vibe que o humorista português usa para fazer depois as suas merdas. Fala de casacos. Um gajo não querer jogar os dentes a alguns assuntos, estás muito bem. Aplausos, estás muito bem. Tendo em conta o que se está a passar e não consegue jogar, mas o humor não é político. Se não é político agora também não é nada. Nem sequer é político, nem sequer é nada. Arruma a trouxa, vai-te embora. Faz como aquele físico que não sabe, que foi desaparecido, um gajo. Bom, está-me a faltar a voz.
Já me irritei. Há um físico qualquer, um que era considerado gênio entre os génios. Mesmo o Heisenberg, agora não me recordo o nome. O gajo desapareceu para aí aos 31 anos. Procurem. E o gajo desapareceu, deixou uma mala à aluna, olha, vou-me embora. E não sei, há quem diga que ele foi para um convento, há quem diga que ele foi o primeiro a dar-se conta da possibilidade da bomba atómica e diz, não quer estar associado a esta merda, vocês são loucos dos cornos, pá. Eu noto que há muita... a saúde mental, a conformidade, o bom tom, tudo coisas me parecem ferramentas obsoletas no campo do humor, mas em certas situações extremas como esta, se vocês se apegam a isto, não me interessam, saiam da frente. Saiam da frente eu preciso de armas mais vivazes. E mesmo o Seinfeld, eu não sei se durante este podcast eu faço sei lá, tangentes não é bem uma tangente ainda implica tocar em algum sítio. Vou ao Seinfeld, pessoa. Há esta ideia que o Seinfeld não é do humor negro, não é raivoso. Eu acho que é um mal-entendido gritante. E ele, acho que fica notório, vou tentar expressar isto, é de improviso, se digo mal, vou chamar-me nomes. E não é Roberto Gamito. Comedians in Cars Getting Coffee. Há certos episódios em que damos-nos conta... Parece-me que não é tão visível na série porque não sabemos em que parte é que ele é real. E tudo isto já foi esvaziado. E no stand-up também não, mas no Comedians in Cars também podemos ser vítimas da performance. Mas quero acreditar, deixem-me acreditar em alguma coisa, eu quero acreditar que aquele cabelo do Seinfeld, aquilo existe, não é uma peruca, mas ele é raivoso. Só a diferença é que eu estou a esquecer este lado mais contemporâneo, a forma como ele se filiou com Israel. Eu não sei as minudências, sei que o pessoal está irritado, mas não sei se vou por aí. Não é isso que me interessa. O cerne deste podcast é o acelerador de partículas. Não podia deixar passar esta oportunidade para fazer uma piada de merda. Uma piada de merda avizinha-se e tem de ser. Que oportunidades existem para replicar esta piada de merda? Vocês fazem o mesmo com trocadilhos. E o trocadilho, dei-me conta, eu nunca fui amigo do trocadilho, mas se há coisa boa para matar uma conversa é um trocadilho. Eu já tenho assistido a isto entre comediantes. O comediante nunca é, e eu faço meia culpa, a conversa entre comediantes nunca é aquela coisa, mas também é bom, também nos destilhaça logo as pretensões. Mas mesmo entre os comediantes... Se há forma de acabar uma conversa é alguém lançar um trocadilho. Aquilo fica mesmo, não sabia que era possível isto. E agora, olha, eu às vezes atiro-me para estas conversas. É raro também, estou a criar situações simbólicas, não tem evidência científica estas situações. Numa roda de comediantes está o pessoal a falar, há um trocadilho e eu que até estava entusiasmado. Fico sem vontade de viver. 3 trocadilhos. Eu atiro-me. Eu nem sei, olha, eu perdi a vontade de falar agora, só de pensar na situação. Quando eu sou vítima de trocadilhos, é esta a expressão, isto não é eufemismo. Se eu for vítima de trocadilhos, lançam 3 trocadilhos, é como se fosse baleado. Levem-me já para a morgue. Não estou disponível. Mas não é para fazer uma crítica, ainda que, voltando ao Seinfeld, ele no Comedians in Cars Getting Coffee, ele há momentos em que exibe essa raiva. A diferença é que ele, por exemplo, em vez do Bill Burr que direciona para a cólera para um alvo humano, mais uma vez o verniz da performance, eu não sei. Eu não conheço o Bill Burr, eu não conheço às vezes alguns meus familiares, mesmo aqueles que eu convivo com alguma assiduidade, eu não ponho as mãos no fogo... por ninguém, não sei pelas bruxas e aproveito as brasas porque também estamos a regressar a um tempo medieval. Eu não conheço quer um quer outro, mas a interpretação que eu faço é, tendo em conta isso, o Seinfeld não é tão diferente do Bill Burr a diferença é que canaliza para objetos ou para coisas comezinhas a sua raiva. E quando tem esta chave de leitura, eu não sei se o Seinfeld... Agora houve aqui um... eu estava a falar com o Voldemort e com as cobras, eu vi muitos Harry Potters. Eu não sei se o Seinfeld não é mais raivoso que o Bill Burr. Ele é mesmo muito raivoso. Para alguém se irritar com uma colher, ali qualquer coisa, está a projetar o ódio na colher e consegues ter esse ódio em relação a uma colher, eu nem quero saber a origem desse ódio, dessa raiva. Porque é muito fácil ter ódio em relação a uma ideia, a uma pessoa. Agora um objeto, uma marca.
É... há este engano e depois há outro engano que só faz humor de observação. Isto é porque ninguém viu as piadas, sobretudo as escritas. Eu não sei se aquilo que está gravado em stand-up faz jus àquilo que eu estou a dizer, mas se virmos o compêndio das piadas escritas pelo Seinfeld, há lá piadas de humor negro. E esquecendo desta classificação que não me interessa, aquilo que me interessa é toda a comédia, não, toda é muita, haverá sempre alguma coisa que fica de fora, mas grande parte da comédia parte da observação. E um dos calcanhares daquilo da comédia atual começa logo aí. Independentemente do sítio depois para onde vai, se é mais nonsense, se é mais de humor negro, se é satírico, isso nem há humor político, para dizer a verdade. Mas a fragilidade da piada muitas vezes nasce logo na fraca observação. Somos péssimos observadores. Somos péssimos. O homem contemporâneo é um péssimo observador porque está dominado pela velocidade. E também é um ponto que eu quero incidir durante estes episódios. Partimos do Seinfeld, cada episódio, vamos ver cenas, algumas, desenvolver isto. Estou a pensar no primeiro episódio porque é o primeiro episódio que eu tenho escrito, tenho 2 escritos, mas o primeiro tenho na cabeça este desaguisado entre aquilo que pensamos que a gaja quer e depois a interpretação de outro e assim por aí adiante, e como isso está presente em quase todas as discussões. Se isto acontece num fraseado mais simples, é claro que ao complexificar o discurso ninguém nos entende. Nós é que acreditamos, tem de haver uma fé, um salto de fé, eu tenho de acreditar que o outro me compreende quando nós estamos a falar a mesma língua, mas de facto permanecemos estranhos ao outro. E a vontade, o amor, ou a paixão, ou o corpo do outro é sempre um problema. E a comédia, tal como o sexo, pronto, estão sempre a comparar a comédia ao rap, não, eu quero lá saber do rap, merda para o rap. O humor é sexo porque vai beber a Dionísio. É a vontade de me aproximar do corpo. Eu que até posso partir de uma postura cínica, mas a minha vontade, aquela mesmo, sem me desmascarar dos cinismos da nova escola, sem vontade de fazer obra, eu quero correr em direção ao outro, esquecer o meu nome. É por isso que o relacionável, o identificável, são bambuchatas. Na história do humor são bambuchatas. E até denunciam se o outro só consegue ver, enquanto comédia, um reflexo e um reflexo favorável, isto também está tudo perdido. Até a própria surpresa, quando é mencionada, é uma farsa. Pronto, já me exaltei, burro do caralho, pá. Pronto, termino, é este o tom. Não quer que, és muito... Não sou nada, pá. Estou de tronco nu, já estou a suar, pá. Só de pensar que já estou de calções, é a minha alegria. O que eu gosto deste ano, desta altura do ano, ia dizer as mulheres descascadas, porra, só algum porco, ok? Não. Para isso era preciso ir à praia, mas só de pensar nisso já me dá a volta às tripas. Então não é que todas as... Não quero ir para aí. As partes concessionadas das praias aumentaram e depois há tirinhas onde nós podemos ir para ali. Bom, isto é tema para outros certames. É mesmo algo... Em todo o sítio há opressão. Eu tronco nu estou a ser oprimido. Eu não posso ir para a frente de um gordo que paga a espreguiçadeira porque ele quer ter uma vista desimpedida para a cona da mãe, para a mamalhuda que eventualmente pode cruzar ali, está ali. O pessoal nem sabe deitar nas espreguiçadeiras, nada do bom gosto. Há pessoal que parece uma esponja, parece um molusco, uma figura, um rascunho do Salvador Dalí. Está derretido, mas o Salvador Dalí, quando desenhou um gajo a derreter-se numa espreguiçadeira, não, isto não pertence ao corpo da obra, vou desprezar. Aqueles poemas que os poetas desprezam, os de infância. Não, eu não escrevi isto, mas está aqui o teu nome. Não, eu nem sei quem é, nem sei. Isso é aí algum bandido que me quer ver mal. E esta é a ideia do Seinfeld. Este foi o episódio da apresentação, o episódio agora estou todo comido das ideias. Proto-episódio, proto-piloto, é só o meu manual de intenções, é a minha forma de dizer que isto começa aqui, teve uma razão de ser, começou, aos ouvidos de todos, está expresso nesse episódio, para quem quiser ouvir, o Eduardo Monteiro, onde isto estava já na cabeça, em vias, e entretanto fermentou até aqui.
Porque é que demorou tanto tempo? Primeiro porque sou Oblomov, sou um preguiçoso cada vez mais ferranho, embora pareça que não. A vontade, e depois é mais um empreendimento louco, não é? Tendo em conta os episódios do Seinfeld, ou seja, eu vou ter de ver tudo. E esta é a razão, está-me a faltar uma das razões pelas quais eu decidi fazer isto. Eu creio que não vi o Seinfeld todo, vi episódios esparsos, normalmente de madrugada, ou madrugada ou de manhã, quando ia para a universidade, ou antes disso. Ou seja, a ideia que eu tenho do Seinfeld é sempre uma ideia de alguém que está a comer cereais e está a olhar para umas coisas, às vezes ri, mas eu não sei se vi. Eu não sei se vi o Nazi da sopa. Eu não sei se vi. Eu sei, mas eu não sei se vi. E agora quero ver. E agora tenho aparelho crítico e cabecinha. E tenho mais cabecinha. E em virtude da gravidade já me cresceram os colhões, já me cresceram as orelhas, já me cresceu o nariz. Ou seja, eu tenho mais propriedade para falar das coisas. Mais colhão, mais nariz, mais orelhas. O mundo a mim não me oculta nada. E essa também é uma das razões. Eu acho que preciso de ver sistematicamente, nem que seja só um desafio, como se, pronto, agora caí nas malhas do empreendedorismo. É tudo um desafio, pronto. Maculei o primeiro episódio logo, maculei, não é? Estava aqui tão bonito, a mostrar o meu lado mais humano, de tronco nu, a mostrar-me vulnerável, como se fosse uma influencer, e agora digo desafio, das coisas que eu mais odeio. Eu tenho nojo, não é odeio, eu tenho nojo. Odiar é vocês, já agora, eu sei que vem aqui a despropósito, mas fechamos com isto, com uma nota de pesar do humorista que vê um filme do caraças e aquilo que diz ao recomendar o filme, está muito bom. É isto. Tu vês uma coisa, e isto é aplicável aos livros, eu estou farto de ver isto. Alguém que lê um Bartleby, a Ilíada, a Odisseia, um livro do caraças, e diz, está muito bom, fantástico, lê-se bem, o filme vê-se bem, fantástico. Vai ver passas, vai contar pardais, Então não se serviu de nada, caraças. não houve relação nenhuma, Pronto, este é o primeiro episódio. É neste tom. Se quiserem alinhar em algum episódio específico, eu vou fazendo por temporadas, muito pausadamente, combinamos. Olha, eu quero falar daquele episódio, mas da primeira temporada. Não digam, eu quero da última temporada. Eu sei lá se vivo até lá. Espaçadamente. Apetece-me falar do segundo, do terceiro episódio. Arrumamos aqui uma forma de conversarmos em torno de um tema. Pôr o miolo por extenso, falar de humor, já que não conseguimos falar do humor português, falamos do humor que influenciou o português, vá. E este é o primeiro episódio, o episódio protopiloto, em que mostrei aqui as minhas intenções, as minhas falhas, mostrei-me humano. E para vos dar esta ideia, ao contrário do burguês funcional, que é como quem diz, carregadinho de dinheirinho, o pilinho, o arjan, é possível ser humano mesmo com o tronco nu, mesmo que não estejamos bronzeados, e a minha namorada já me acusou, e seria engraçado. Fora do contexto, é uma coisa que me desagredia, olha, em vez de agredir, desagride-me. Desagride-me, se faz favor. Desagride-me, faz favor. Eu sou contra a violência, desagride-me, se faz favor. Essas palavras desagrida-me. Torna-me mais confortável com esta situação. Faz favor. Mas eu não estou a achar a situação favorável se desse o caso de... que fraseologia de merda, Foda-se, burro. Temos de dizer as coisas tais como elas são. Não havia uma forma melhor de formular isto. O cenário em que acabo com a minha namorada não me agrada, mas agradar-me-ia se houvesse aqui um asterisco, e esse asterisco acabasse por mim em virtude do meu bronze à camionista. Isso chorava, mas depois ria-me, porque era uma história para contar, e é isto que nós levamos da vida. Até ao próximo Seinfeld. O próximo episódio será o episódio 1 da temporada 1, e assim por diante, até me cansar, ou até, sei lá, acabar o mundo. Não sei qual das duas coisas vem primeiro. Chamo o Roberto Gamito, ando por aí, Spotify, há de aparecer noutros sítios, e estamos aqui, estamos humanos a falar da vida. Até à próxima.